Salve, rapaziada, ótima noite a todos. E amanhã, né, 7 horas da noite, Derby Paulista, né, como tá aqui em cima, ó. Corinthians e Palmeiras se enfrentam, né, na Neoquímica Arena e em situações completamente diferentes, situações opostas, né. Corinthians vem de uma eliminação na Libertadores na última terça-feira contra o Flamengo, e demonstrando um futebol muito abaixo do que torcida, dirigentes, todo mundo esperava, a mídia, enfim. E além disso, né, perdeu o William, né? O William vai voltar para o futebol inglês, não é mais jogador do Corinthians. Enfim, a família foi ameaçada por alguns imbecis e o William não atuará mais pelo Alvinegro de Parque São Jorge. Em compensação, né, o Palmeiras vem de uma classificação heróica contra o Atlético Mineiro, né? Após ficar com 2 a menos, o Palmeiras conseguiu segurar o 0-0, né, após o empate de 2-2 na primeira partida e venceu nas penalidades, né, quebrando um tabu que o Palmeiras não vencia nos pênaltis em 5 decisões consecutivas. Então quebrou esse tabu de não vencerem os pênaltis e, além disso, garantiu outra vez a vaga na semifinal, né? Gigante o Palmeiras. O Palmeiras vem fazendo campanhas aí, cada ano ele vem se superando, né? Dessa vez, com 2 a menos, boa parte da partida, 1 a menos, boa parte da partida, e com 2 a menos na reta final, o Palmeiras garantiu uma classificação que certamente ficará para sempre no coração dos torcedores palmeirenses. E aqui, ó, o confronto de amanhã é um confronto de líder contra vice-líder, né? Como vocês podem ver aí na tabela, Palmeiras é o líder da competição com 45 pontos conquistados e o Corinthians vem na segunda colocação com 39 pontos, 6 pontos de diferença, né? O Palmeiras conseguiu criar essa gordura, né, durante a competição, que é muito importante. Para o Corinthians tem um aspecto de final a partida de amanhã, porque caso o Corinthians seja derrotado, o Palmeiras abre 9 pontos. E para alcançar, né, sabendo que o Palmeiras dificilmente perde, o Palmeiras que, né, é uma equipe que vem de ótimos resultados, ótimas temporadas. Então, se o Palmeiras ampliar, né, para 9 pontos, o título brasileiro para o Corinthians fica muito complicado. Um empate já é complicado, uma derrota, enfim, situação desesperadora para o Corinthians, e para o Palmeiras é o melhor cenário possível, né? Vencer um clássico, colocar 9 pontos à frente do vice-líder, ampliar, né, a distância do terceiro, quarto colocado, que fatalmente, né, será ampliado. Então, para o Palmeiras seria um resultado maravilhoso, e ainda jogando fora de casa. Então, para o Corinthians, só a vitória interessa. Para o Palmeiras também é muito importante, só que nesse grau de comparação, para o Corinthians acaba sendo muito mais importante para se manter vivo na disputa do título brasileiro. Vamos lá, daqui a pouco eu volto com outra tabela também, com os últimos placares, né, de Corinthians e Palmeiras. Então, como eu disse, né, confronto de líder contra vice-líder. Diferente das Copas, o Corinthians ele vem bem no Brasileiro, né? O Corinthians vem de 4 partidas sem derrotas. São 3 vitórias e 1 empate nessa sequência. Então, o Corinthians no Campeonato Brasileiro, diferente de Copa do Brasil e de Libertadores, o Corinthians não decepciona. O Corinthians ele vem de vitória contra o Coritiba por 3-1, venceu o Galo fora de casa, uma vitória gigante do Corinthians por 2-1, venceu o Botafogo jogando em casa por 1-0, e veio de um empate por 1-1 contra o Avaí, né? Lembrando que o Corinthians foi com uma equipe mista, segurou o empate contra a equipe de Florianópolis e, enfim, uma boa sequência para uma equipe que quer brigar pelo título, mas com a distância que o Palmeiras tomou, o placar de amanhã só pode ser vitória na mente do Corinthians, não tem outro resultado. Já o Palmeiras, né, que entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, vem de uma sequência de 10 partidas sem derrotas. Exatamente, são 7 vitórias e 3 empates. É chovendo molhado, né? Mas é uma fase incrível do Palmeiras, que é líder do Brasileirão com uma boa vantagem
e semifinalista da Libertadores. Tá aí as últimas 10 partidas do Verdão, né? 3 empates apenas contra Fortaleza, Atlético Mineiro, 2, né, contra o Atlético Mineiro pela Libertadores e uma contra o Fortaleza. Nesse período, venceu o São Paulo, né, na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, mas venceu, um jogo importante. O Internacional, que vem bem no Brasileiro também, o Palmeiras venceu. Então o Palmeiras aí, todo adversário que vem aparecendo pela frente, o Palmeiras vem passando por cima e não vem tomando conhecimento, né? Que fase do Palmeiras. O Abel Ferreira, mesmo com essa boa sequência, né? Ele deu uma entrevista coletiva pós-jogo, né? Mesmo com a euforia da classificação para a semifinal, ele pediu para esse clássico pés no chão, que os jogadores não podem entrar com salto alto, porque é um jogo, né, muito importante, independente da classificação. Um clássico Corinthians e Palmeiras é algo que vai muito além da competição. Então, Abel Ferreira pediu pés no chão porque é uma derrota, e dependendo de como vier essa derrota, o cenário pode mudar totalmente para o Palmeiras, né? E também para o Corinthians, que já está complicado. Imagine um caso de derrota, né? O Corinthians tem uma sequência complicada, no meio da semana tem confronto pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Lembrando que perdeu por 2-0 a primeira partida, precisa reverter um placar extremamente adverso, mas dessa vez vai ter o apoio da torcida, né? O que pode ajudar o Corinthians. Mas em caso de derrota no Clássico, em caso de eliminação na Copa do Brasil, ó a semana que o Corinthians pode ter pela frente. Então, para o Corinthians, Clássico sempre é importante, né, para as duas equipes, mas para o Corinthians é de extrema necessidade, de extrema urgência essa vitória. Para o Palmeiras acaba ficando em segundo plano por conta da classificação, da maneira que foi. Palmeiras vivo na Libertadores ainda. Para o Corinthians tem tons de dramaticidade essa partida de amanhã, que começará às 7 horas da noite. Palmeiras que vem de 2 vitórias consecutivas contra o Corinthians, né? Os últimos 2 clássicos o Palmeiras venceu. Foi pelo Paulistão, né? Em março desse ano, o Palmeiras venceu por 2-0, e no comecinho desse Campeonato Brasileiro, em abril, né? No final de abril, o Palmeiras goleou o Corinthians por 3-0. Então, enfim, ó a fase que o Palmeiras vem vivendo, né? Vem tendo clássicos com o Corinthians, né? Torcida corintiana sabe o quanto é complicado jogar com o Palmeiras, e perder contra o Palmeiras dá uma baita de uma dor de cabeça. Então, o Corinthians veio de 2 derrotas consecutivas. Mais uma boa notícia para a torcida corintiana é que o último confronto das equipes na Neoquímica Arena, né, palco de amanhã, o Corinthians venceu. O Corinthians fez valer o fator casa, né? E venceu por 2-1, né? A partida foi em setembro do ano passado. E o Corinthians marcou, para quem não lembra, com 2 gols do Roger Guedes. Um dele, um baita de um golaço, logo que ele chegou no Corinthians. Deu um belo de um cartão de visitas. E o Roger Guedes, que não vem vivendo uma boa fase. Amanhã seria um bom dia, né, torcida corintiana? Golzinho do Roger Guedes para trazer uma vitória para o Clássico. Traz o Roger Guedes de volta aí para os braços da torcida. Uma provável escalação do Corinthians para amanhã. Escalação teoricamente mesclada, pensando já na Copa do Brasil, mas com bons nomes, ó. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton. Na meiuca, Rony, Cantígio e Renato Augusto. E o trio de ataque com Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Palmeiras vem com força máxima. A tendência é que virá com força máxima. Até porque o Palmeiras tem a semana livre, porque não disputa a Copa do Brasil, já foi eliminado. Então o Palmeiras vem com o que tem de melhor. E o que tem de melhor é aqui, ó. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. E o ataque do Verdão com Scarpa, Dudu e Rony. Scarpa um pouco no ataque, um pouco na meiuca. Ele varia bastante, né? Mas aqui na provável escalação ele tá como um atacante pelo lado de campo. O Palmeiras tem uma equipe melhor, uma equipe mais entrosada, né? E o Palmeiras tem essa vantagem, né? De pode vir com força máxima, porque não tem nenhuma competição no meio de semana. Na minha opinião, o Corinthians tinha que ir com o que tem de melhor, até por conta do que aconteceu no meio de semana. As partidas contra o Flamengo, o Corinthians decepcionou, foi muito abaixo. Então o Corinthians precisa mostrar algo a mais para a torcida. E para mostrar esse algo a mais, obviamente precisa ir com o que tem de melhor, principalmente num jogo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras que
se não é a melhor, é uma das melhores equipes do continente. Então, enfim, não pode dar vacilo num jogo desse. Eu acredito que com uma equipe mesclada, o Vitor Pereira está dando boas cartas para o Palmeiras aí já entrar com favoritismo e vencer e complicar demais a vida do português no Corinthians. Porque em caso de derrota, né? Lembrando que esse é o primeiro clássico na Arena Corinthians com torcida, né? Após a volta da pandemia. Então, em uma derrota amanhã, em uma possível derrota do Corinthians, imagina a pressão que a torcida vai pôr já para a partida de quarta-feira. Eu não sei, não. Eu entraria com uma equipe titular. Comenta aqui o que você acha, se você colocaria uma equipe mista, viria com força máxima, porque clássico é clássico e clássico tem que vencer, não tem que jogar, né? Então tem que ir com o que tem de melhor. Eu acho que o Palmeiras entra com favoritismo para essa partida, porém o Corinthians ele teve um dia a mais de descanso. O Corinthians jogou terça e o Palmeiras jogou na quarta, né? E foi uma partida que foi bem desgastante psicologicamente por conta das penalidades, enfim. Mas eu acredito que, nome a nome, né, o Palmeiras está muito à frente do Corinthians. O Corinthians que vai colocar novamente o Balbuena que oscilou bastante desde a chegada dele, mas é um zagueiro que todo mundo sabe do potencial, todo mundo já viu que o Balbuena pode fazer. Então, uma boa dupla de zaga. Balbuena e Gil podem segurar bem ali o ataque do Verdão. O Lucas Piton ali pela esquerda e o Rony na volância e o Cantígio, essas posições me preocupam bastante, porque o time do... O Piton ataca muito, mas na parte da defesa também deixa uma avenida aberta, né? E pelo lado direito ali, quem costuma atacar por aquele lado, o lado direito do Palmeiras, é o Dudu. Então imagina, né? O Dudu no último clássico contra o Corinthians, ele fez uma festa pelo lado direito. Então eu acho que tendo esse lado esquerdo ali livre, entre aspas, né? Porque o Piton vai muito e na marcação ele acaba pecando bastante. Acho que aí é o mapa da mina para o Palmeiras. Se não tiver um reforço por esse lado esquerdo na marcação, se realmente vier uma escalação dessa, eu acho que o Palmeiras entra com favoritismo. Se o Corinthians entrar com os titulares, o Palmeiras já é favorito. Com uma equipe mesclada, complica muito mais a situação. Então, eu vou apostar, mesmo com esse favoritismo do Palmeiras, eu acho que o fator torcida, a pressão que os jogadores vão entrar dentro de campo, eles precisam demonstrar algo a mais do que não vem sendo demonstrado nas últimas partidas. Eu acho que apesar do favoritismo e, obviamente, da melhor equipe que tem o Palmeiras, eu acho que o clássico de amanhã é um empate. Eu acho que vai ficar no 1-1 amanhã. Acho que a pressão vai acabar, a pressão da torcida, né? A pressão, obviamente, sem violência, uma pressão de estádio mesmo, que sempre acontece. Eu acredito que isso vai fazer bem para o Corinthians. Porém, o Palmeiras é muito superior. Então, acredito num empate amanhã na Arena Corinthians entre Corinthians e Palmeiras por 1-1. E você, o que você acha? Quanto será o clássico de amanhã? Corinthians surpreende, vence, se aproxima do líder Palmeiras? O Palmeiras vai se distanciar ainda mais do Corinthians e das outras equipes que buscam o título brasileiro? Se inscreva no canal, tá bom? Dá essa moral pra gente. E é isso. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Tamo junto!